Vamos trazer um pouco dessa avaliação jurídica de momento com relação a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. A gente conversa agora aqui ao vivo justamente com Marcelo Crespo. Ele é coordenador dos cursos de Direito da ESPM. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Um ótimo dia para todos nós. Obrigado pelo convite para estarmos aqui de novo. Pois é, Marcelo, viu? Já trazia aqui a reportagem do site da CNN Brasil. Um dos pontos que você levantou aqui numa entrevista está lá em destaque. E além daquele ponto, há outras 4 observações que foram trazidas por advogados aqui durante a nossa programação. Marcelo, você concorda com as demais críticas? Quais são outros pontos que também podem figurar nesse debate jurídico? Olha, Carol, realmente a gente está vivendo tempos muito diferentes aqui no Brasil em aspectos jurídicos. Não é de agora que há muitos debates a respeito de decisões do Supremo Tribunal Federal, e não só no caso aqui da plataforma X ou Twitter, enfim. Isso vem se estendendo já há alguns anos, né? Há um tensionamento claro entre a polarização da esquerda e da direita, utilizando as redes sociais, e isso tem trazido consequências jurídicas que extrapolam aquilo que a gente conhecia como possível no mundo jurídico. Então, quando a gente faz uma faculdade de direito, a gente nunca imagina que, em algum momento, um poder constituído, o legislativo, o executivo ou o judiciário, vão emparedar um outro poder, que vão colocar em xeque um outro poder, e isso veio acontecendo com o tempo, né? Então, essas medidas que estão sendo tomadas agora, se a gente fosse fazer, enfim, uma retrospectiva de tudo, tem muita coisa bagunçada e errada lá para trás, que aqui no tempo apertado que a gente tem na TV não vai dar para discutir tudo isso. Mas vamos ser um pouquinho mais objetivos quanto a tudo isso que você trouxe aqui. Existe uma mistura aqui de entendimentos, por quê? O inquérito que está apurando a plataforma X é um inquérito policial, não é? Estão apurando ali crimes ou a suposta prática de crimes. Quando a gente fala no inquérito policial, aplicam-se como regras as leis penais e processuais penais. No entanto, por interpretação jurisprudencial, o processo civil, às vezes, é trazido ao processo penal. E aí começa essa dúvida. Pode intimar pela internet? Eu posso intimar pela rede social? E veja só, no contexto que nós temos, muita gente falou da expedição de uma carta rogatória. Olha, se o ministro Alexandre quisesse fazer a intimação do Twitter, deveria expedir uma carta rogatória para ser cumprida nos Estados Unidos, o que, no meu entender, é um rito, claro, ordinário, vamos dizer assim, comum e possível, mas não tem o menor cabimento dentro das perspectivas, porque justamente as redes sociais, elas são ubíquas, elas estão pelo mundo todo, né? E o motivo pelo qual se exige que a intimação seja feita por determinado modo é para que você possa dar ciência inequívoca de que a parte que está recebendo a intimação tomou conhecimento da medida exarada pelo Poder Judiciário. Então, esse é o principal motivo, por exemplo, de você exigir que a intimação seja feita de determinadas formas. Como o Twitter, o X, já tinha fechado o escritório aqui no país, não tem o menor cabimento pensar em expedir uma carta rogatória que vai levar meses para chegar nos Estados Unidos e depender de autoridades lá entenderem que aquilo deveria ser cumprido lá para ter uma resposta, ou seja, não aconteceria absolutamente nada, seria um comportamento absolutamente, enfim, que não resultaria em nada, não é? Então, o ministro optou por fazer essa intimação, que é uma novidade desse jeito nas redes sociais, mas, por outro lado, isso não está proibido pela legislação. Inclusive, a legislação fala que é possível utilizar meios alternativos para a citação, para a intimação. É claro que esse em particular não está regulamentado, significa dizer que não esmiuçaram como deveriam ser feitas as intimações por meio das redes sociais, mas não é um caso isolado no Brasil. Várias situações nós já tivemos onde uma sentença foi prolatada e a intimação foi feita pelo WhatsApp, por exemplo. Então, não é assim um absurdo jurídico da gente pensar esse tipo de situação. Agora, claro, quando a gente está falando do universo jurídico,
Isso aqui não é engenharia, né? Mais e mais, menos, menos, a coisa não é tão exata. Cabem interpretações, e claro que dependendo da formação de cada um, existem sim vieses ideológicos, e eu não estou puxando viés ideológico apenas para falar de esquerda ou direita, mas na formação de cada um de nós. Então a interpretação ela é possível, mas não me parece que é um absurdo técnico-jurídico essa intimação, por exemplo, nesse caso. Você traz aí, Marcelo, um dos pontos de debate jurídico de várias interpretações, que foi com relação à intimação do Twitter. E trago um outro que também foi muito debatido, Marcelo, que é o bloqueio dos bens da Starlink. É uma empresa que também tem como principal acionista o Elon Musk. E, inclusive, a própria Starlink chegou a recorrer dessa decisão de bloqueio dos recursos, bloqueio dos bens. Foi negado esse pedido por parte da Starlink. E aí eu te pergunto, o que diz a lei brasileira sobre bloquear bens de uma empresa para quitar dívidas de outra empresa? Porque a justificativa para esse bloqueio foi justamente esse, quitar as dívidas do X com a justiça brasileira. Perfeitamente. Da mesma forma, no processo civil, isso é absolutamente tranquilo. Existem, a todo momento aqui no Brasil, decisões que entendem que um grupo de empresas ou um conjunto de empresas representa um grupo econômico e que esse grupo econômico acaba podendo responder por ilícitos de uma ou outra empresa. Isso acontece a todo momento aqui. É claro que existem requisitos, né? Então existe a necessidade de você ter uma relação mínima de uma empresa com outra. Enfim, são detalhes técnicos que a gente pode até entrar. Mas acho que o grande ponto de questionamento aqui é porque, de novo, é um inquérito policial. E no inquérito policial, na justiça criminal, isso não é tão comum. Existe uma interpretação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal de aplicarem essas medidas cautelares extraordinárias, né, que não são as nominadas especificamente na legislação, também no processo penal. Então, isso gera uma certa estranheza, porque é um pouco novo se a gente pensar isso sendo aplicado no processo penal, no direito penal, mas, por outro lado, no âmbito civil, isso acontece a todo momento. A grande questão é que as pessoas perguntam o seguinte: bom, é um absurdo, alguns dizem, é um absurdo você bloquear valores, bens da Starlink para punir a plataforma Twitter. Mas vamos pensar aqui conosco. Quais seriam medidas razoáveis para que você antecipasse ou evitasse o bloqueio da plataforma do Twitter, sendo que você já não tem mais um escritório aqui? Então a gente tem que pensar também que o magistrado, quando ele toma uma decisão, ele toma uma decisão pensando em medidas disponíveis a partir da realidade fática, não é? Então não dá para inventar uma coisa, enfim, tirar alguma coisa da cartola e falar, agora invento isso aqui. É o jeito que o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre, achou que seria possível de puxar uma certa responsabilidade para a plataforma antes mesmo até de pensar no bloqueio. Certamente muitas críticas vêm em razão disso, não tem dúvida, eu continuo achando que não é um absurdo técnico jurídico em razão dessa excepcionalidade toda. Mas, de novo, como nós estamos falando aqui da área jurídica, ciência jurídica, isso é novo, porque nunca se pensou na história do país que um presidente da República lá atrás ia entrar num embate com o Supremo Tribunal Federal. A Constituição não estava prevista para isso, né? Então, de lá surgiu o inquérito e de lá surgiram as medidas, e aí foi havendo tensionamento. Por isso que eu disse, se a gente for fazer uma grande retrospectiva, nós vamos ver que existem uma série de nuances e que não é nem um pouco fácil a gente pegar esse caso e dizer assim, isso aqui está certo, isso aqui está errado, o Alexandre de Moraes está sempre errado, está sempre certo, o Elon Musk está certo, está errado. Eles descumpriram decisões judiciais, eles optaram por descumprir decisões judiciais. No Brasil, não é dado a nenhum de nós escolher a legislação que vai ser cumprida e tampouco a decisão judicial que vai ser cumprida. É obrigatório cumprir, né? Então, isso é tranquilo na sociedade, mas é que a gente entrou num espectro muito forte de polarização política que as pessoas não estão mais debatendo juridicamente. Muitas vezes estão fazendo torcida para um lado e para o outro. Enquanto houver esse clima de torcida para um lado e para o outro, fica difícil a gente ter a racionalidade para pensar em como sair desse buraco.
Porque no final das contas, eu continuo achando que o Elon Musk exagerou num monte de situações, descumpriu uma série de ordens e que existem punições que merecem ser tocadas. Mas, por outro lado, o bloqueio da plataforma prejudica não só o próprio Elon Musk, mas milhões de brasileiros fazem uso dela. Então a gente está numa situação muito delicada, cara, muito delicada. Marcela, inclusive a Basília também tem uma pergunta para você, nossa analista que está chegando. Tudo bom, Basília? Por favor. Tudo bem, Carol. Muito bom dia para você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Olha, chequei há pouco, meu Twitter, ou X, ainda está ativo, né? Tem sido aí a expectativa de muitas pessoas, saber se ainda está com a conta ativa ou não. Quando que vai, de fato, ser confirmada a decisão do ministro. Eu queria saber do nosso entrevistado o peso disso para um julgamento em plenário, doutor. Olha só. Você me disse aí que a decisão é nova, mas não é ilegal. Essa sua visão é bem interessante e mostra que isso também está sendo discutido ali pelos outros ministros da Suprema Corte, porque tem tantas delicadezas, né? Uma decisão que mirou o Musk, mas acabou atingindo o direito ou a liberdade de milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, não é uma decisão propriamente dita ilegal. Ela pode ter pesado na mão, mas ser ilegal, aparentemente, tem gente que não acredita nisso. Como que os ministros, na sua avaliação, devem julgar isso quando o caso for de fato ao plenário? Eles devem fazer uma avaliação jurídica ou política? Porque quando o senhor fala, olha, virou um jogo de torcidas, será que esse sentimento quase que de futebolístico, né, também não está encarnado lá dentro da Suprema Corte? Basília, uma satisfação falar com você. Eu chequei aqui, o meu aplicativo já parou de funcionar, ele não está carregando, tá? Então, só para atualizar o meu aqui em São Paulo, já não está funcionando. A sua pergunta ela é uma pergunta muito interessante que eu gostaria de conseguir responder precisamente, mas ela contém aí um certo aspecto de mediunidade, vamos dizer assim, você me desculpa a expressão, porque a gente sabe que uma Suprema Corte como a brasileira, ela tem o primeiro dever de resguardar a Constituição Federal. Então, é claro que se espera dos nossos ministros um comportamento técnico de garantir a vigência da Constituição. Mas nós também sabemos que a Corte Constitucional ela é um órgão também eminentemente político, inclusive pela designação e nomeação dos ministros que estão lá. A gente sempre vê a cada momento que há uma vacância de cargo no Supremo Tribunal Federal, a movimentação política que eu quero trazer alguém com um perfil, com outro perfil, se é um perfil mais progressista, se é um perfil mais conservador, a gente sabe que isso existe. E claro que, sendo apenas 11 ministros, né, no topo da cadeia do judiciário, existe ali muito poder, existe muita política, todos eles são abordados com muitos interesses de todos os lados. É muito difícil falar de uma unanimidade entre 11. Né? Eu tenho lido livros de jornalistas que publicaram livros específicos sobre o Supremo e pela leitura a gente acompanha ali que nem sempre o Supremo é tão unido quanto parece. Mas desde que os ataques pela direita ou pela extrema-direita começaram a ser mais incisivos, me parece que houve uma certa união entre eles para resguardar o poder judiciário. Inclusive, a própria designação do ministro Alexandre de Moraes pelo Toffoli para ser o relator desse inquérito, que já aconteceu, digamos assim, fora dos padrões, porque deveria ser um sorteio e não uma nomeação direta, me parece que foi uma espécie de escolha, e aqui eu posso estar redondamente enganado se a gente for conversar com os ministros, mas eu acho que talvez isso não seja conversado tão abertamente assim, mas me parece que foi inclusive um certo consenso na corte de que o ministro Alexandre seria quem teria um punho firme e forte para tocar esse tipo de inquérito, porque afinal das contas nós não estamos falando apenas de aspectos técnicos, os aspectos políticos estão por trás e a gente tem vivenciado isso nos últimos anos, feliz ou infelizmente. Então, por isso que eu digo, é difícil a gente dizer numa situação dessa, e o que eu tenho tentado fazer no debate
eu acho que eu estou conseguindo fazer o checkbox ser odiado, tanto pela esquerda quanto pela direita, porque eu sou criticado sempre pela esquerda quanto pela direita, porque eu estou tentando sempre fazer análise técnica jurídica. A gente precisa deixar o embate político para quem está no poder político. Se você é deputado, senador de um partido, você tem lá o seu posicionamento, é ok, é esperado isso. Mas quando você consulta uma pessoa técnica para falar sobre esse tipo de aspecto, é importante que a gente tenha que se despir das nossas ideologias e pensar na aplicação técnica do direito. E ainda assim a gente vai ser criticado, mas o fato é, a gente precisa deixar esse clima de torcida. Mesmo no debate técnico, a gente precisa deixar isso de lado. Eu espero que o julgamento ali no colegiado, né? Vamos pensar assim no pleno, eu espero, eu estou imaginando aqui que deve sair uma certa condição para unanimidade. Mas se não sair, é outra coisa que pode acontecer. Um ministro divergindo, como é que funciona ali? Marcelo, faltou tempo para a nossa conversa. É isso, porque já são 11 horas e 1 minuto até avançamos aqui na nossa programação. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. Marcelo Crespo nessa conversa aqui conosco sobre a suspensão do X no Brasil. Então, até uma próxima. Marcelo, obrigada.